Graças a Deus, irmãos. Amém. Opa, agora melhorou. Primeiro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Eu vou interromper. Eu tenho pregado sobre um pouco sobre Jefité. Acho que já estou encerrando essa série, né? Como ele lidou com os Efraimitas, perdão. Mas por hoje ser o dia dos pais, então nós precisamos ter uma mensagem alusiva a este dia, amém? Amém. Então, o livro de Jó, capítulo 1. Enquanto você está procurando aí, você já ouviu falar aqui, essa frase, essa expressão, né? E existem algumas situações, né? No início do mês, por exemplo, quando você vai ao banco, os bancos estão lotados e você precisa ter o quê? Uma paciência de Jó, não é isso? Então, todas as vezes que as pessoas lembram de Jó, o que vem à mente delas é a paciência de Jó. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso não está correto, não. O certo mesmo, para nós lembrarmos de Jó, nós temos que nos lembrar não é da paciência de Jó, mas da fidelidade de Jó. Isso aqui salta aos olhos. A ênfase do texto bíblico sobre a vida de Jó é esta: um homem que foi fiel a Deus, que servia a Deus não pelo que Deus lhe fazia, mas pelo que o próprio Deus era. Aliás, Jó é um questionamento dessa tentação a qual somos submetidos todos os dias, de servirmos a Deus pelo que Ele nos faz. Enquanto Deus estiver cuidando de mim, abençoando, me dando saúde, me dando segurança, me dando prosperidade, está ótimo, nós vamos servir ao Senhor. Mas quando nada disso acontecer, e aí? Como é que vai ficar o nosso relacionamento com Ele? A vida de Jó, na verdade, é uma lição para as nossas vidas, que é possível servir a Deus. E é curioso que a mulher de Jó, né, ela tem um momento na vida dela que diz assim: olha, tu ainda temes a Deus estando nessa situação? Só tem uma saída, Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Esse era o trunfo na manga de Satanás. Satanás sempre vai ter um trunfo na manga contra você. Satanás matou os filhos de Jó, tirou a riqueza dele, mas disse assim: não, essa mulher eu vou deixar assim, ela vai dar um tiro de misericórdia. Se até lá Jó não se render, se ele não cair, eu vou usá-la como instrumento para que ele caia. E aquela mulher que esteve do lado dele em todos aqueles momentos, não abandonou naquela situação difícil em que ele se encontrava. De repente disse para ele: olha, parece de servir a Deus. É porque o conceito dela, na mente dela, ela era comprometida com Deus pelo que Deus lhe fazia, pelo que Deus fazia a Jó e a ela também como esposa. Nós devemos servir a Deus, amar a Deus, nos comprometer com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele nos faz. Amém? 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 Amém. Mas não é sobre isso que eu vou pregar, não. Estava dizendo isso aqui só para enquanto você achava o texto de Jó. Todos acharam? Amém. Jó, capítulo 1, e nós vamos ler. Eu preciso ler. Eu vou trabalhar aqui praticamente com 2 versículos, mas vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: na terra de Uz, estou lendo na Bíblia da linguagem de hoje, tá? Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam à casa uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminavam a rodada de banquetes,
Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em seu pensamento. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai Celestial, te peço agora a direção do Teu Espírito Santo neste momento, para ser usado por Ti, Deus. Não quero falar de mim mesmo, da minha experiência, todo o conhecimento, sabedoria humana, experiência, tudo isso cai por terra agora, Deus, e só podem se levantar se forem para serem meios usados por Ti para a transmissão da Tua palavra, Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida que estou aqui, tem misericórdia da vida das pessoas que estão aqui presentes neste momento, que o Teu Espírito Santo ministre, Deus, e torne esta palavra relevante. Este texto que acabou de ser lido, se está aqui, é porque ele tem importância para a nossa vida. Ajuda-nos a encará-lo e ver a sua importância, e mais do que isso, o colocarmos em prática, Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje, meus queridos, está se encerrando um grande evento no mundo. Dizem que mais de 1 bilhão de pessoas estiveram com seus olhos voltados para as Olimpíadas de Londres, né? Agora imagine os pais desses atletas que ganharam medalhas de ouro, de prata e de bronze, né? Principalmente aqueles que ganharam medalhas de ouro. Imagina o coração desses pais alegres, felizes, cheios de orgulho, de alegria, né? Pelos seus filhos estarem representando as suas nações. Não é uma conquista pessoal apenas, é uma conquista de uma nação inteira, né? Os que ganharam medalhas de ouro tiveram alegria aí triplicada. Os que ganharam medalhas de prata tiveram alegria duplicada. Os que tiveram medalha de bronze ganharam medalha de bronze e tiveram alegria, né? E aqueles que não ganharam nada, tenho certeza que alguns pais também ficaram orgulhosos porque seus filhos pelo menos foram classificados, foram participar ali daquelas Olimpíadas, né? E deram, tenho certeza, uma palavra de encorajamento para os seus filhos. Meu filho, olha, não deu dessa vez, mas 2016 vai acontecer lá no Rio de Janeiro, ou lá no Brasil vai estar acontecendo as Olimpíadas, então prepare-se. Os pais tinham ali uma palavra de encorajamento para os seus filhos. Pais orgulhosos porque seus filhos ganharam medalhas. A propósito disso da nossa mensagem, né? Lições preciosas de paternidade. Lições preciosas de paternidade é o título da nossa mensagem. Voltando às Olimpíadas, eu me lembro que há alguns anos atrás, eu acho que foi na Olimpíada de Atlanta, a Gloria Estefan cantou uma música, If I could only touch the sky for a moment, if I could only reach, if I could reach higher, if I could only touch the sky for a moment in my life. Se eu pudesse chegar ao lugar mais alto e por um momento apenas tocar os céus, né? Por apenas um momento tocar os céus, era o sonho dos atletas de Atlanta ali nos Estados Unidos. Tocar os céus. Talvez, meus queridos, seus filhos nunca vão participar de uma Olimpíada. Eu gostaria que participasse. Se tem 4 anos, pode preparar um atleta na sua casa, amém? Não senti firmeza nesse amém, não. Ou você participar de uma Olimpíada. Eu vi homens de 50 anos, hoje no encerramento tinham uns lá de cabelos brancos lá participando de Olimpíada. Participaram atletas, cabelos brancos. Mas talvez seus filhos nunca vão participar de uma Olimpíada, mas você pode ajudá-los a tocar os céus. Como cantava agora Stefan, se eu conseguir chegar, if I could reach higher, se eu puder chegar no lugar mais alto, e for a moment touch the sky, se eu um momento tocar os céus, talvez seu filho
nunca vai participar de uma Olimpíada, mas você pode ajudá-lo a tocar nos céus. Você pode ajudá-lo a viver nos céus. E são essas lições preciosas de paternidade que nós aprendemos com Jó. Aliás, apenas uma observação: o nome Jó em inglês é Job. Job em inglês não, perdão, em hebraico. Job em hebraico significa voltando sempre para Deus. Essa é a tradução do dicionário bíblico do John Davis. Job, Jó na língua portuguesa, voltando sempre para Deus. Como pai, nesse texto que nós acabamos de ler, Jó te ensina a dar liberdade aos seus filhos. Existem pais hoje que não estão dando liberdade para os seus filhos. O texto bíblico que nós acabamos de ler, eu falei que ia me concentrar em 2 versículos, né? A partir do versículo 4 diz assim: os filhos de Jó iam às casas uns dos outros, eles tinham liberdade para isso. Como é que um filho conquista a sua liberdade? Como é que é o processo de liberdade na vida de um filho? Por que eu estou dizendo isso? Por que você precisa aprender isso? Porque existem muitas crianças que são mimadas demais, muitos filhos mimados demais, muitos filhos que os pais deixam assim, né? Essa é a liberdade às avessas, né? Deixam os filhos fazer o que bem entendem, o que bem querem. Vou estar falando sobre isso aqui um pouquinho mais adiante. E eles não são preparados para a vida. O processo de liberdade, para você entender melhor, começa quando o teu filho vai para a escola, né? Quando o teu filho vai para a escola, que ele é pequeno ainda, vai lá para a creche. Como é que ele vai para a creche? Na maioria dos casos, como é que ele vai? Pequeno. É você que leva, é uma verdade. É você que leva a criança para a escola, né? Leva ali para a creche, porque é pequenininha aquela criança, né? Aliás, obrigado pelas intercessores, o Sérgio está aqui, obrigado pelo William também. Orem por mim, preciso de oração aqui, preciso de muita oração aqui, nesse momento. Estejam orando por mim, pela igreja, não é? Nesse momento, eu estou debaixo da cobertura espiritual de vocês. Eu preciso de vocês. Como vocês estendem a mão aqui para orar por mim, pela igreja, vocês estão abençoando. Vocês estão acima de mim nesse momento, estão sendo usados por Deus nesse momento. Eu gostaria que isso é bem claro para cada pessoa que vem aqui na frente. E não tenha medo de vir aqui estender a sua mão e orar: Senhor, eu sou o pastor, que o Espírito Santo usa, o Senhor repreende todo qualquer pensamento que venha desvirtuar aqui a mente de alguém, não permite que nada venha impedir que a pessoa absorva a tua palavra. Senhor, torna a tua palavra eficaz nessas vidas, que as pessoas não sejam só ouvindo. Senhor, acorda os que estão dormindo, tem que orar assim também, né? Estão dormindo fisicamente, estão dormindo espiritualmente também. Tem gente aqui que está dormindo espiritualmente, e tomara que eu não seja um deles. Pois bem, como é que é o processo de liberdade? Quando a criança é pequena, você que leva a criança para a escola, né? Você começa a levar a criança para a escola. Mais tarde, porque nem todo pai confia nessas peruas da vida, desses motoristas que transportam crianças, né? Mas chega uma determinada idade, né? A criança já vai se acostumando já no ambiente da escola, ela vai se acostumando com pessoas que ela não conhecia antes, estranhas. Aí os pais, no processo dessa liberdade, já começam a pagar uma perua ali, um pirueiro, alguém, acho que chama pirueiro aqui, é pirueiro que chama aqui? Uma condução escolar, né? Lá em São Paulo chama pirueiro, todo mundo já sabe. Mas paga aí uma pessoa que está fazendo esse trabalho de condução escolar para levar a criança ali para a escola. E mais tarde, ela já vai sozinha, não precisa mais pagar a condução escolar, não precisa nada, ela vai sozinha. O que significa isso? Nós estamos analisando o processo de como essa criança adquire a sua liberdade. Agora, existem muitos pais que não têm dado essa liberdade para os seus filhos. Não têm sabido dar liberdade para os seus filhos. Aliás, em psicologia, a gente estuda que existem 2 cordões umbilicais.
aquele cordão umbilical, né? Quando a criança nasce, está ligada à mãe pelo cordão umbilical, e no ato do nascimento o médico corta o cordão umbilical ali. Mas existe um cordão umbilical psicológico, que a criança está sempre presa ao pai e à mãe, porque o pai e a mãe fazem questão de aprisioná-los e não lhes dá esta liberdade. Nós aprendemos na palavra de Deus com Jó que os seus filhos tinham essa liberdade de ir à casa uns dos outros. O processo de liberdade, ele é gradual, de adquisição dessa liberdade é gradual. Começa com você levando, conduzindo, depois você paga a condução escolar para você entender melhor, e depois a criança vai sozinhar e tem liberdade. Eu estou falando de ir para a escola, mas isso se aplica a todas as áreas da vida de uma criança, desenvolvimento de uma criança. Quem está lendo o livro O Doador de Sonhos? Por favor, quem está lendo aqui? Ninguém. Que tristeza. Falando isso, para mim é tristeza, meus irmãos. Quando eu assumi essa igreja aqui, eu lancei o desafio de vocês lerem o livro Doador de Sonhos. E o Euler leu? Só o irmão Euler leu. Então adquira esse livro. No livro você vai ver que Deus coloca um sonho no coração daquele personagem e ele sai para viver o seu sonho, mas quando ele está cruzando a fronteira no limite, a sua mãe diz: não vá, é muito arriscado, é melhor você ficar aqui nessa área, nessa região do conhecido, porque quando você atravessar a fronteira ali tem um desconhecido. Ela estava tentando aprisionar o seu filho, cercear a liberdade dele pelo medo e pelo terror. Existem pais que fazem isso hoje, não dão liberdade para os seus filhos. Até com o menino, né? Eu já falei isso aqui. Menino, garoto, ele está andando na rua, a rua é larga, né? Cabem 3 carros, ele está andando na rua, mas aí tem uma muretazinha de 10 centímetros. Ele pode andar aqui, olha, aqui tem 6, 7, 8 metros, mas ele sobe na muretinha lá de 10 centímetros e vai andando ali naquela muretinha. Sim ou não? E o que a mãe faz quando vê o menino na mureta? Desce daí, menino, você vai cair. Não pode fazer isso não. Eu vi um neurologista falando que naquela hora que o menino está fazendo aquilo ali, o cérebro dele está trabalhando, ele está desenvolvendo inteligência mecânica de movimento ali, o cérebro dele está fazendo uma conta altamente sofisticada. Ele está conhecendo os seus limites. Eventualmente ele pode até cair, mas faz parte do aprendizado. Mas às vezes quando nós cesseamos a liberdade dos nossos filhos, nós vamos tolhindo deles a iniciativa para a vida. Você precisa aprender a dar liberdade aos seus filhos. Agora, a condição da liberdade é o seguinte: é proporcional à responsabilidade. Não é simplesmente dar liberdade a troco de nada, não, tá? Liberdade é conquistada na proporção da responsabilidade. Responsabilidade no núcleo interno. Qual é o núcleo interno? É a família. Se você prestar atenção no texto, você vai ver os filhos de Jó tendo essa liberdade de ir um à casa do outro, mas eles estão se relacionando no núcleo interno, que é a família. Então você precisa começar a dar responsabilidades para os seus filhos dentro da sua casa, dentro da sua família. Aprendendo a administrar a casa, é que mais tarde eles vão, dentro de casa, é que eles vão aprender a administrar lá fora. A gente pode ver isso, sabe, na vida de quem? Na vida de José. José era um filho. Eu tenho que fazer menção nisso, porque eu estou mostrando um princípio bíblico. Não estou misturando histórias nem fatos. É simplesmente o princípio bíblico. José era um garoto mimado pelo pai. Os outros filhos saíam, mas José ficava sempre em casa, recebia os melhores presentes do pai. De vez em quando ele dava uma saída apenas para obter algumas informações e voltava. Ele era prisioneiro dentro da sua própria casa, mimado numa zona de conforto, né? Não se misturava muito com seus irmãos. O pai sempre o protegia.
protegia, o pai não dava liberdade a ele. Deus tinha pronto na vida de José e disse assim: olha, a única forma de eu executar o meu plano através da vida desse garoto é tirando do seio da sua família, é desarraigando da sua casa, né? Desarraigar significa arrancar com raiz em tudo, tirá-lo de perto do seu pai. E foi o que Deus fez. Mandou o menino como escravo, mimado, uma mudança radical da noite para o dia. E de repente, quando ele estava vivendo como escravo, presta atenção, ele começou a assumir responsabilidades dentro da casa de Potifar. Era um núcleo interno. Então, aprendendo a lidar com uma nova situação, Deus o estava preparando para mais tarde, né? Ele estava aprendendo a administrar uma casa para mais tarde administrar toda uma nação. Então, você como pai e como mãe precisa, eu estou falando para as mães também, dar responsabilidade aos seus filhos dentro da sua casa. E a liberdade que você vai dar a eles vai ser sempre na proporção do cumprimento, da correspondência dessa responsabilidade que eles estão recebendo. Você dá uma tarefa para o seu filho, você dá uma tarefa para a sua filha, aí você vê que ele executa bem, que ela executa bem, e você começa a dar liberdade, porque você está confiando, não é no seu filho não, é na educação que você está dando a ele. Existem pais e mães que têm tolhido os seus filhos, não têm dado liberdade, têm impedido até a criança de se desenvolver. Aliás, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela envelhecer, então se desviará dele. O texto original em hebraico quer dizer assim: olha, descubra quais são assim as habilidades que a criança tem e invista nessas habilidades, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dessas habilidades que ela já recebeu, e quando você descobrir, você vai investindo nessas habilidades, vai dando liberdade para ela atuar usando essas habilidades que ela tem. Quando ela crescer, ela vai se desviar disso, dessa educação, dessa formação que ele recebeu. Então é importante que você dê liberdade aos seus filhos. Entenda que liberdade, essa liberdade é parte de um processo. Não é liberdade da noite para o dia, não é a liberdade que ele quer. A liberdade é baseada na confiança, na habilidade que ele tem, não é? De conduzir a sua vida. É uma liberdade também proporcional à responsabilidade que ele assume e que cumpre dentro do núcleo externo, preparando para mais tarde atuar no núcleo maior, no núcleo interno, preparando para atuar no núcleo interno. Essa liberdade também, né, é resultado, essa liberdade também precisa ser feita, realizada com responsabilidade. Se você observar o texto que nós vemos, diz assim que os filhos de Jó davam festa e convidavam quem? Quem era convidado para participar da festa? Suas irmãs. Sabe por que eles convidavam as irmãs deles para participar? Porque não acontecia nada ilícito naquelas festas. Não acontecia nada indecente naquelas festas. Não acontecia nada imoral naquelas festas. É assim, a gente está fazendo uma festa tão limpa que até as nossas irmãs podem participar. Você vê os filhos de Jó usando a sua liberdade com responsabilidade, de uma forma ampla, de uma forma aberta, que qualquer pessoa, inclusive suas irmãs, podiam participar. Para você que é jovem, que bom, o pastor está dizendo que está pregando aí que nós filhos temos que ter mais liberdade dentro da nossa casa. Pois é, né? Essa liberdade que seu pai vai dar para você é resultado de você usar a sua liberdade com responsabilidade, de você viver uma vida reta, de você viver uma vida justa, que suas irmãs possam participar, que crianças possam participar, que qualquer outra pessoa possa participar. Aí sim você está dando liberdade para os seus filhos corretamente. Em segundo lugar,
né? Como pai, Jó te ensina a evoluir da dependência para a interdependência. Quando criança, aqueles 7 filhos de Jó, 7 meninos e 3 meninas, todos moravam numa única casa. É uma casa só. Eram crianças. Aquelas 10 crianças ali, convivendo, correndo em alegria, bagunçando, né? Eu digo, quando criança, estou dizendo que houve um tempo em que a casa era uma só. Esse tempo, todas aquelas crianças viviam na total dependência dos seus pais. Total dependência. Eu dependo do papai, eu dependo da mamãe. Mas com o passar do tempo, a condição social deles mudou. Agora, cada um já tem a sua própria casa. Eles não moram mais na mesma casa. Agora, presta atenção, não foi só a condição social deles que mudou. Mudou foi a condição pessoal deles. A mudança na condição pessoal os levou a uma mudança na condição social. Agora, eu posso ter a minha própria casa, agora eu posso administrar a minha própria casa. Sabe por quê? Porque eu aprendi a administrar a minha vida. Então, com Jó, você aprende, né, a ajudar os seus filhos a evoluir da condição de dependência e chegar ao ponto de viverem em interdependência. O que é viver em interdependência? Antes eu dependia só do meu pai, mas agora da minha mãe. Agora o meu pai e a minha mãe também dependem de mim, meus irmãos dependem de mim, as pessoas com as quais eu me relaciono lá fora também dependem de mim, porque eu fui preparado por isso pelo meu pai e pela minha mãe também. Antes havia uma única autoridade, mas agora, a partir do momento que eu adquiri liberdade e usei a minha liberdade com responsabilidade, eu também adquiri uma certa autoridade, e através do uso da minha autoridade eu vou abençoar o meu pai, eu vou abençoar a minha mãe. Isso também nós vemos na vida de José. José, enquanto estava em casa, né, todos moravam numa única casa ali, e os irmãos dele que saíam para cuidar dos rebanhos, mas voltavam, né, um grupo familiar fechado, no único local ali, estava debaixo da autoridade do seu pai. José teve até um sonho: olha, eu tive um sonho e tal, e o pai dele brigou com ele: meu filho, não fica contando esses sonhos não, que história é essa aí? Não conta esses sonhos não. Sabe por que o pai brigou com ele? Porque ele estava debaixo da autoridade do pai. Só que depois ele é vendido como escravo, e lá no Egito ele começa como mordomo, depois começa a administrar a casa de Potifar, depois ele é injustamente acusado, vai parar na cadeia, mais tarde ele diz assim: eu vou ser o melhor prisioneiro daqui, se torna o melhor prisioneiro e começa a administrar até a cadeia lá. O carcereiro pegava a chave e dizia assim: ó, José, cuida aí do cárcere que eu vou tirar uma soneca. Olha, eu vou tirar o dia de folga, José, cuida do cárcere. E José cuidava, administrava aquilo ali. Mais tarde, né, existe uma mudança na condição social dele. José se torna primeiro-ministro do Egito. E agora, o seu pai, que antes tinha autoridade sobre ele, tem que se submeter à autoridade dele. Sabe por quê? Porque cabe a você, como pai e como mãe, desenvolver nos seus filhos essa mudança, essa transição, essa evolução de dependência para interdependência. E não é, eu não estou falando de, quando a gente pensa em interdependência, a gente raciocina da seguinte forma, da seguinte maneira: bem, antes o pai, né, eu era o provedor da casa, agora meu filho já está trabalhando, graças a Deus, minha filha terminou a faculdade, então agora eles vão poder ajudar em casa também. E realmente a interdependência está aí, eles vão ajudar em casa, amém? Amém. Você tem que preparar teu filho para ajudar em casa também, meu filho. Tem pai, tem mãe, que o filhinho cresce, recebe o saláriozinho dele e gasta só o quê? Com as bobagens dele, só com as bobagens dela, e não quer ajudar em casa. Em casa tem conta para pagar, tem ou não tem? Tem o quê? Conta de luz, não é? Conta de água, né? Quem mora em apartamento tem condomínio, tem conta de gás, não é assim? Tem a TV a cabo, tem internet, não é?
Tem o celular, não tem? Não tem os gastos de alimentação? Tem ou não tem? Tem. Às vezes tem um irmão mais novo que está na escola, tem que pagar a escola também, tem que ajudar. Tem ou não tem que ajudar? Isso é liberdade com responsabilidade. Isto é ajudar o seu filho a evoluir de uma condição de dependência para uma condição de interdependência. Mas tem pai aqui que continua, e mãe, continua deixando o filho, não, ele recebe o dinheiro é dele, ele que cuide da vida dele. E geralmente cuida mal. No final do mês ainda vem pedir para o papai e para a mamãe. É ou não é verdade? Hã? Mas isso acontece lá fora, não acontece aqui na igreja não, né? Não, mas isso acontece na vida dos outros. Aqui isso não acontece não, né? Ou acontece? Acontece? Então a partir de hoje não é mais para acontecer. Porque você precisa, querido, eu não programei pregar isso. O Espírito Santo mandou eu pregar sobre esse tema aqui. Porque Ele quer que você ajude o seu filho ou os seus filhos a evoluírem de uma condição de dependência para interdependência. Não é só uma mudança na condição social, é uma mudança na condição pessoal. Ele começar a entender, ela começar a entender, peraí, antes eu só dependia, mas agora estou vendo que o papai depende de mim, meu irmão depende de mim, minha família depende de mim. Adquirindo essa consciência, ela começa a agir e assumir responsabilidades ainda muito maiores, não é? Essa mudança de tempo, lembra que eu comecei esse ponto dizendo que quando crianças todos moravam numa sua casa? A passagem do tempo não é só para gerar, né? Preparar uma pessoa para os recursos financeiros, porque a vida não é só dinheiro não. A vida também, nossa vida é feita de altos e baixos. Tem momentos que nós passamos, né, pelas montanhas, e como é bom a gente passar pelas montanhas. A gente tem uma vista assim maravilhosa, né? Acho que foi essa semana, eu fui num lugar aqui em Manaus que era alto, eu não lembro onde é. Eu passei de carro assim, eu falei, meu Deus, nunca vi esse lugar, parei assim, dei uma olhada, tem uma vista assim, falei, puxa, que vista, nunca tinha visto um lugar assim, muito comum em São Paulo. Você vê o horizonte, você está no alto, você vê o horizonte, né? Que coisa linda. Eu falei, puxa, eu comentei com uma pessoa, no bairro onde eu moro lá, não tenho, abro a janela, tem uma casa na frente, olho para o lado, tá, é tudo cercado, não consigo ver o horizonte adiante de mim. Nós passamos por altos, mas também nós passamos por baixos. E quando nós passamos por baixo, irmãos, quando nós estamos passando pelo vale, como é que a gente se sente? Não é difícil. Oh, maravilha, estou cheio de poder do Senhor, cheio da unção. Oh, que bênção, estou passando pelo vale. É assim que se sente? Sente mal, deprimido, para baixo. Essa condição de interdependência da família é que talvez você que é filho tem que chegar e dar uma palavra de encorajamento para o seu pai. Você que é filho, dá uma palavra de encorajamento para a sua mãe. Estou dizendo filhos e filhas aqui. Papai, olha, nós vamos vencer. Mamãe, nós vamos vencer. Nós vamos superar isso. Né? Nós vamos superar. Nós estamos passando pelo vale, mas nós vamos chegar nas montanhas também. O senhor lembra que nós já passamos por vales antes? O senhor lembra quando eu estava naquele vale que o senhor segurou, o senhor esteve do meu lado, agora eu estou aqui do seu lado, papai. Eu estou do seu lado, mamãe. Porque essa evolução da dependência para a interdependência, né, gera maturidade e leva à reciprocidade de uma convivência. O que é reciprocidade? A Bíblia diz aqui que eles iam um à casa dos outros. Era uma convivência recíproca ali, era um convívio recíproco, era um convívio de interdependência um do outro que eles estavam vivendo. Como pai, Jó te ensina, né, inspirado por Deus, a ajudar os teus filhos a evoluir da condição da dependência para a interdependência. Porque senão os teus filhos vão ficar a vida inteira escorados em você, amparados em você, e não vão ser produtivos nas suas vidas. Lembre-se que os filhos, como eu ministrei aqui antes da oração, os filhos são a herança do Senhor, né? Eles são como flechas na mão do valente. Por quê? Porque você tem que pegar os seus filhos e atirá-los para o futuro.
Eu tenho que preparar aqui o meu filho e atirar para o futuro. E flecha, você usa a flecha para atingir um alvo. E o alvo é o propósito de Deus. Eu tenho que atirar os meus filhos para o futuro, acreditar que eles vão atingir o alvo, vão atingir o propósito de Deus. Eles vão evoluir, vão deixar de ser dependentes de mim, tornarem-se interdependentes, vão deixar de ser crianças, vão evoluir na sua condição pessoal e depois na sua condição social, vão evoluir com a passagem do tempo também para adquirir maturidade. Terem uma convivência saudável, podendo estar um na casa do outro. Em terceiro lugar, como pai, Jó te ensina também a preparar os seus filhos para administrar as suas casas. Antes eles moravam todos numa só casa, agora a Bíblia diz que eles iam um na casa um do outro. Sabe, eu relutei em botar esse ponto aqui, porque não é só a mera administração de uma casa. Você só consegue administrar uma casa se você conseguir administrar a sua vida. Se você não conseguir administrar a sua vida, meu querido, você não pode administrar a sua casa. E eu falo, quando ela diz que um ia à casa do outro, né? Cada um agora tinha uma casa para administrar. Casa é bem, é propriedade. Casa está na categoria do ter, aquilo que você possui, é o que você tem, é a categoria do ter. Mas você precisa administrar, antes de administrar o ter, você precisa administrar o ser, quem você é. Foi isso que o filho pródigo da parábola não conseguiu fazer. O filho pródigo tinha dinheiro, ele sabia lidar com o dinheiro. A gente pode dizer, mas ele não sabia lidar com a sua vida, ele não sabia lidar com a sua conduta. E foi exatamente pelo ser dele, a natureza dele ser desregrada, que o ter foi para o beleléu. Perdeu tudo. Tem gente assim. E tem pai hoje em dia, tem mãe que ele quer morrer, eu quero deixar um patrimônio para os meus filhos, eu quero ajudar os meus filhos a fazer o seu pezinho de meia, tem pai que quer deixar até uma empresa para o seu filho, não, eu quero deixar uma casa para o seu filho. Eu lembro do Paulinho Macuco, acho que ainda toca na banda Cádiz Barnett, acho que faz parte ainda, né? Paulinho Macuco era percussionista baiano, né? O percussionista tocava com o Tom Zé, né? Uma bênção, Paulinho Macuco, né? Tocava com o Tom Zé e tudo, e começou a frequentar a igreja e tal. De vez em quando ele até fumava maconha e tocava louvor da igreja, gente. O pessoal da igreja, pastor, esse cara está drogado, pastor, está tocando louvor da igreja drogado, pastor. Não era crente não, ele estava chegando à igreja, mas ele não tinha se convertido ainda, né? Tira esse camarada daí, pastor, tira esse camarada. O pastor falou assim, não, Deus está cuidando da vida dele, não se preocupe não. Hoje o Paulinho Macuco é um crente lavado pelo sangue de Jesus, ele só se enquadra com o Espírito Santo na vida dele. Estava lá na igreja. Mas o Paulinho Macuco deu o seu testemunho e falou, olha, meus pais tinham muito dinheiro, e meu pai deixou uma casa muito boa para mim. Sabe o que eu fiz com a minha casa? Com a casa que meu pai deixou para mim? Enfiei tudo na veia. Vendi, comprei droga, enfiei tudo na veia. Às vezes, os pais se preocupam em deixar um patrimônio material para os seus filhos. Nem imaginam o que seus filhos vão fazer. Eles vão brigar na justiça, né? Vão brigar na justiça. Eu tenho duas primas, né? Duas primas que têm irmãos por parte de pai, italiano lá na Itália. Eles brigam na justiça até hoje por patrimônio que esse italiano construiu. Estão brigando faz anos. Elas estão formadas já, as primas, já fizeram mestrado, estão fazendo doutorado já. Então a briga aí na justiça, porque tem pai preocupado em deixar algum patrimônio para os seus filhos, deixar bens para os seus filhos, não preparar os seus filhos para administrar o que tem e principalmente aquilo que são. Infelizmente existem pais que são assim. Mas hoje o Espírito Santo quer que você prepare o seu filho para administrar a vida dele, para depois ter condições de administrar aquilo que ele tem. Falando nisso, eu já até comentei aqui, tem uma banda, acho que é americana, inglesa, não lembro, Aerosmith, americana ou inglesa? Americana, inglesa,
Aerosmith, ninguém sabe, tá bom. Glória a Deus que ninguém sabe. Mas tem uma banda aí, eles tinham um avião. Só falei, eles tinham um avião da banda. Sabe o que eles fizeram com o avião deles? Venderam o avião para comprar droga. Cheiraram o avião inteiro. O cara dando entrevista falou, sabe o que a gente fez com o avião? Cheiramos o avião inteiro. A pessoa, tudo com a vida acabada lá. Hoje já estão recuperados, pelo menos eles dizem que estão recuperados, abandonaram essa vida de droga aí, ou essa droga de vida que eles estavam vivendo. Como pai, Jó te ensina a preparar os seus filhos para administrar as suas vidas. Não é assim, não, eu vou preparar o meu filho para administrar o meu patrimônio, aquilo que ele vai herdar, né? Coitada da minha filha, vai herdar. De vez em quando eu falo com alguma pessoa assim, quando eu assino algum documento, né? Eu digo assim, eu só quero fazer a pergunta, eu estou passando as minhas propriedades para você aqui. Não pode assinar sem medo, meu querido, não assine nada sem ler, não assine nada sem você ler. É claro que eu leio, mas eu sempre brinco, eu digo, olha, só tem duas coisas na vida, dúvidas e dívidas. Então é o seguinte, eu fico com as dúvidas e transfiro as dívidas. Dúvidas e dívidas. Vou continuar com as dúvidas, e você assume aí as minhas dívidas. Preparar os seus filhos para administrar suas casas, para administrar suas vidas, para administrar suas relações. Quando um filho de Jó ia na casa do outro ali, eles estavam aprendendo a administrar suas relações uns com os outros. Agora, administrar uma relação, por que era uma relação entre irmãos? Porque eram as pessoas que tiveram a mesma formação, a mesma educação, os mesmos valores e os mesmos princípios. Administrar a vida, para você administrar a vida, ensinar seu filho a administrar a vida dele, você tem que saber com quem que seu filho anda. Se são pessoas que têm a mesma educação, a mesma formação, se têm os mesmos princípios que você tem. Quantos jovens das nossas igrejas hoje se desviam, sabe por quê? Porque começam a se relacionar com pessoas lá de fora, na escola, na faculdade, né? Acabam esfriando, se desviam, não querem mais saber do Evangelho, sabe por quê? Não foram preparados para administrar suas vidas. Quantas pessoas que nós encontramos por aí na nossa vida que disseram assim, olha, quando eu era criança eu me lembro que eu ia na igreja, mas o que foi que aconteceu? O pai não preparou aquele filho, não preparou aquela filha para administrar sua vida. Prematuramente ela teve que lidar com pessoas que não tinham os mesmos princípios e os mesmos valores. Por isso que é importante que você traga o seu filho para a igreja. E olha que aqui ainda vai ter gente que vai olha, eu me lembro quando eu era adolescente aqui que tinha uma turminha aqui da pesada. Tinha uma turminha aqui que era da pesada, que olha, sinceramente era complicado. Crentes aqui na igreja, cantavam aqui, participavam do louvor, participavam da juventude. E por pouco não desvirtuaram alguns. Se dentro da igreja nós temos alguns problemas, imagina lá fora, no mundo selvagem, que vão ensinar para o teu filho. Na década de 70 eu me lembro que alguns não eram nem adolescentes, pré-adolescentes, foram expulsos aqui do Ida Nelson, Colégio Batista Ida Nelson, porque usavam droga dentro de uma instituição batista. Não sei se eles eram evangélicos ou não, né? Certamente, ou provavelmente naquela época não era, mas hoje em dia o negócio está escancarado. Por quê? Nós temos lidado com pessoas que têm valores e princípios diferentes, estão aí no mundo para desvirtuar os nossos filhos. Então é importante que você prepare os seus filhos para administrar as suas vidas e que eles comecem treinando um relacionamento com pessoas que têm mesmos valores, mesmos princípios, para fortalecer isso dentro deles. Quando se virem numa situação de risco, de perigo, de tentação, poderem dizer, não, eu me lembro quando eu estava na escola me oferecendo droga, fizeram uma pesquisa numa sala de aula, só eu e o rapaz não tínhamos fumado maconha ainda. O quê? Você nunca fumou maconha? Não. Que é isso, rapaz? Passa ali na sorveteria Pimbim. Alguém lembra da sorveteria Pimbim aqui? Vocês são velhos mesmo. A sorveteria Pimbim tem esse nome, né?
Exatamente, quando Noé saiu da arca, ele queria dar nome, falou, vou dar nome de um animal, sorveteria pinguim. Brincadeira, não foi por isso não, claro que não. Mas é que era bem antiga. Passa lá na sorveteria Pinguim que a gente arruma de graça, só para você provar. E eu me lembro da resposta que eu dei até hoje, olha, graças a Deus eu não preciso disso para viver. Graças a Deus eu não preciso disso para viver. Não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que o seu filho, né? Eu posso dizer que minha mãe se esforçou, não fui essa perfeição que ela gostaria que eu tivesse me tornado, que aprendi muita coisa que não prestava lá fora também, na escola. Muita coisa que não prestava eu aprendi lá na escola, infelizmente. Porque, e olha que a minha mãe se esforçava para que a gente pudesse administrar o nosso ser e resistir a essas tentações que o mundo aí fora impõe. Meus queridos, o caso é grave. Porque tem hoje pais evangélicos, crentes, que infelizmente estão perdendo seus filhos. Tem pastores. Eu lembro o pastor Irlando comentou, o pastor Gilvão ministrando aqui para os jovens, comentou sobre o pastor Irlando. O pastor Irlando foi meu professor no seminário, né, de uma matéria, de vez em quando ele realizava algumas conferências lá, pastor Irlando Pereira de Azevedo. O pastor Irlando tinha um filho envolvido com drogas. E o pastor Irlando falou, olha, quantas vezes eu tive que sair de madrugada, de carro, atrás do meu filho, dirigindo em São Paulo, maior perigo, tentando encontrar o meu filho, cada pessoa que eu via aquele vulto lá, será que é meu filho? Descia do carro, parava o carro, descia do carro, colocando minha vida em risco, colocando minha vida em perigo. Graças a Deus o filho dele voltou para Jesus. O pastor James Lloyd Moore pregou aqui na igreja, já partiu, está lá agora, é missionário americano. Tinha um filho também chamado Jimmy. O Jimmy também é filho de pastor, se perdeu aí nas drogas, meus queridos. Se perdeu nas drogas, vivia como um hippie. Hoje, graças a Deus, o Jimmy pôde voltar, está nos caminhos do Senhor. A última notícia que eu tinha dele era um pastor lá em Rondônia, lá em Porto Velho, o Jimmy, né? Então, existem riscos e você só pode superar os riscos quando ensina os seus filhos a conviver, administrar suas relações com pessoas que têm os mesmos valores e princípios. Onde você vai encontrar essas pessoas com os mesmos valores e princípios? Aqui na igreja. Por isso me preocupa quando você prepara o teu filho para ir para a escola, prepara o lanche, faz questão que ele esteja prontinho no horário que a perua passar, e você manda o teu filho para conviver com pessoas, com outras crianças que têm valores e princípios totalmente diferentes daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas quando chega o dia de ele vir para a igreja, para a escola bíblica dominical, você deixa o seu pimpolho dormindo. Lembro de uma irmã da minha igreja, infelizmente, né? Um dia, pastor, meu filho, quando você é todo dia para ir para a escola, domingo, deixa ele ficar dormindo até mais tarde. Eu lembro um dia dessa irmã, era uma criança que cresceu, virou um jovem, 3 horas da madrugada, ela desesperada em casa, não sabia por onde o menino andava. O menino cresceu, hoje é um homem, casou, separou da esposa, vivia entre tapas e beijos com aquela esposa. E acabaram se separando. Sabe por quê? Porque aquela mãe não ensinou a administrar as relações com pessoas. E não aprendeu nem a se relacionar com a sua esposa. Houve uma falha ali. Você ensina o seu filho assim a administrar as relações com pessoas que têm valores, princípios iguais. E eu pasmo quando eu vejo pais preocupados em mandar os seus filhos lá para o mundo completamente despreparados. Vamos andar aqui porque eu tenho que terminar, né? Você precisa preparar os seus filhos para administrar suas vidas também. Essa administração é feita com liberdade, mas não é feita com autonomia. Presta atenção, o teu papel é levar o teu filho e a tua filha a chegar ao nível
de dependente para interdependente, mas nunca levar o teu filho, tua filha, a viver uma vida de autonomia. A palavra autonomia, autônomo, né? Autonomia vem do grego auto, por si só, e nomia vem de nomos, regra, aquele que vive pela sua própria regra. Aliás, isso foi o pecado do filho pródigo. Quando ele quer sair da casa do pai, ele diz assim: a partir de hoje eu não vivo mais debaixo da sua autoridade, eu não vivo mais debaixo das suas regras, das suas normas. A partir de hoje eu vou viver com autonomia, eu vou viver debaixo das minhas próprias regras. Sou eu que faço as regras. Presta atenção, o ser dele não estava preparado. Hoje, infelizmente, tem filho e filha ditando as regras dentro de casa. Como alguém que está com o ser despreparado pode ditar regras? Não consegue administrar a sua vida, pode ditar regras. Quando Jó ensinou aqueles filhos, e eles faziam aquelas festas, que eram festas decentes, eram festas lícitas. Quando eles realizavam aquelas festas dentro dessa licitude, fazendo tudo correto, tudo limpo, não tinha sujeira, não tinha mendice, não tinha pecado ali naquelas festas, eles estavam dizendo assim: olha, hoje nós vivemos numa casa que não é mais a casa do nosso pai, mas aquilo que o nosso pai nos ensinou lá naquela casa, nós trouxemos para cá. As regras que nós aprendemos com o nosso pai, nós estamos reproduzindo aqui dentro da nossa casa. Administrar a sua vida com liberdade, mas não com autonomia, é heteronomia, né? Eu poderia até criar uma palavra, nem heteronomia significa pela regra do outro, mas quem é o outro? Tem muito viciado aí, né? Administrando a sua vida pela heteronomia, não é pela regra do traficante, não, é teonomia, é pela regra de Deus, é o que a palavra de Deus diz, é o que ele ensina, a palavra dele. E para finalizar, meus queridos irmãos, né? Vamos lá. Como pai, João também te ensina a cuidar do status do seu filho. Pastor, eu já faço isso. É muito comum hoje no Brasil você ouvir alguém que está se tornando uma personalidade, né? Está ganhando notoriedade, talvez até se tornando uma celebridade. Como está indo, diz assim: olha, antes eu não nasci numa família pobre, eu nasci numa família humilde, né? Mas graças a Deus eu lutei, eu persisti, agora eu estou obtendo sucesso. Já viram assim alguém falando isso aqui, dando uma entrevista falando isso? Tem alguém aqui que já ouviu? Por favor? Eu acho que tem gente dormindo aí. Aproveita aí e fala para a pessoa do teu lado aí: acorda, fala aí, pode falar, fala aí, acorda. O pastor já vai terminar, fala assim, pode falar, vai, fala de novo. Capaz de levantar, opa, estou indo embora, gente. Eu sei que eu tenho uma voz angelical, uma voz de anjo, uma voz suave. Quando eu falo, você quer dormir, ó. Voz maravilhosa que esse pastor tem. Eu queria talvez você esteja ouvindo essa mensagem e dizer assim: olha, pastor, isso não é o que eu estou precisando. É sim, meu querido. Aliás, se essa mensagem tivesse sido pregada antes, ou talvez até outros pastores já tenham pregado sobre isso antes, e você tivesse dado atenção, muitos problemas na sua vida e na sua família teriam sido evitados. Mas hoje em dia os pais procuram cuidar, melhorar o status do seu filho, né? E a gente vê quando a gente vê alguém dizendo assim: olha, eu não tive a oportunidade de estudar, eu não tive a oportunidade de brincar, mas hoje eu faço questão de tudo aquilo que eu não tive oferecer para os meus filhos. Já ouviram essa frase aí? Já? O que esse pai, essa mãe está dizendo aqui? Olha, eu estou preocupado em cuidar do status. Status significa da condição dos meus filhos. E para isso investem, né? No cuidado material, né? Aí investe dinheiro, paga a melhor escola, paga a escola de inglês, paga a escola de natação, né? Paga a escola de tênis para o filho aprender a jogar tênis, aí vai pagando aí as escolas, né? Paga a escola de comum, paga reforço escolar. O que você está fazendo quando você faz isso? Cuidando da condição material do seu filho.
Alguns param aí, mas tem que cuidar do emocional também. Eu não tenho. Tem que dar amor, tem que dar tempo, tem que dar atenção. Não é? Tem que parar um pouco, né? Parar um pouco e dizer assim, peraí, tem que ficar aqui com meu filho, peraí, tem que ficar aqui com a minha filha, tem que ficar um tempo com eles. Não é só dizer, eu estou trazendo dinheiro para casa, eu estou botando tudo aí, então, mulher, cuida do resto. É assim que tem que ser? Não. A Bíblia não faz nem menção na mulher de Jó. Está dizendo, o pai relacionando-se com seus filhos. O pai preocupado com a condição dos seus filhos. Ô pastor, ele era muito rico, a Bíblia fala aí, podia pegar qualquer um, pagar qualquer um para fazer. Ele não pagava, ele fazia, está aqui na Bíblia, já vamos ver. Então você tem que ter cuidado material, ter cuidado emocional do seu filho também. Cuidado intelectual, você já faz, é aquele lance da escola, dos cursos que você paga. Meu filho aprendeu judô, aprendeu aikido, aprendeu karatê e tudo mais. Se eu puder botar meu filho aí para nos Estados Unidos, alguns pais pegam a criança desde pequenininha e dizem assim, meu filho, você vai aprender a lutar, luta grego-romana, você vai fazer artes marciais, você vai entrar numa escola de dança, você vai aprender a usar esgrima também, você vai ter aula de equitação, vai aprender a andar a cavalo. Sabe por quê? Porque eles dizem assim, um dia você pode se tornar um ator famoso, vão te chamar para fazer um filme e aí você já está preparado. Quando o diretor te escalar, ei, você sabe montar a cavalo? Sei, Nos Estados Unidos se faz muito isso, sabia? Os pais desde cedo investem no seu filho, porque eles sabem que se o filho fizer um filme de 2 horas, ele pode chegar a ganhar 25 milhões de dólares, 50 milhões de reais é que um ator famoso ganha. Fazer aquele filme de 2 horas que você vai lá assistir no cinema lá, 50 milhões de reais, então o pai diz assim, isso aqui é um investimento que eu estou fazendo em você. É claro que mais tarde eu vou querer usufruir desse investimento, desses milhões que você vai receber, claro que vai sobrar para mim também. Pais cuidando do status intelectual do seu filho. Agora, o que mais a gente vê hoje no dia, nos dias de hoje, é pais negligenciando o status espiritual dos seus filhos. Retiro espiritual da igreja, passeio lá em Balbina. Todos os pais velhos, trazem os filhos, fica aquela agitação, todo mundo. Eu me lembro que teve um passeio, um dia que fizeram no domingo aqui, não foi? Foi no domingo, teve um passeio lá para Balbina. Gente, olha, foi gente que eu cheguei assim, gente que eu nunca vi aqui na igreja. Estava lá olhando assim, meu Deus do céu, trouxeram gente para. Eu nunca vi nunca trouxeram essas pessoas na igreja, eu me lembro de ter visto, Não trouxeram para visitar a igreja, mas trouxeram para levar lá para Balbina, lá para passear, É impressionante, meus queridos, como nós negligenciamos a vida espiritual do seu filho. Um pai participante, um pai atuante, Senta com o filho e ajuda o filho a fazer a lição de casa da escola. Faz ou não faz? Faz ou não faz? Meu filho, vamos lá, vou te ajudar com essa questão de matemática aí. Meu filho, vamos lá, vou te ajudar com essa questão de português aqui. E você já sentou com o teu filho e disse assim, meu filho, vamos ler um texto da Bíblia aqui, nós dois juntos. Meu filho, lê esse texto aqui da Bíblia, não. Aí, já leu? Já? Vamos conversar. O que você acha desse texto? Não vou nem perguntar quem já fez isso, que é para eu não me decepcionar aqui. Isso, meus irmãos, é ter cuidado espiritual, é cuidar da condição espiritual dos seus filhos. Olha o que a Bíblia diz aqui de Jó. Quando terminava a rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos. Com que objetivo? Para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava, eu dei liberdade para os meus filhos lá, eu ajudei os meus filhos a evoluírem da condição de dependência para interdependência, eu ajudei os meus filhos a administrar as suas próprias vidas,
Mas eu não sei, de repente algum deles pode ter pecado ofendendo a Deus. A minha tradução diz em pensamento. O texto original em hebraico diz assim: em seu coração. De repente alguém lá no meio da festa, né, ficou cheio de si, se ensurdeceu, não sei o que aconteceu ali. Então eu já vou cuidar, que eu já vou me prevenir, eu já vou sacrificar aqui uma oferta a Deus, pedindo a Ele perdão pelos pecados dos meus filhos, que eu nem sei se eles cometeram. Mas o que Jó está dizendo aqui: eu estou cuidando da vida espiritual dos meus filhos. E a pergunta que não quer calar, quando eu e você lemos um texto desse, é a seguinte: Jó cuidou da vida espiritual dos filhos dele, e você? Ah, é só levar para a escola, está bom demais. Seu filho não aprende só com os professores daquela escola boa, não. Ele aprende muita coisa errada com os alunos também, com os coleguinhas dele. Agora, de verdade, para encerrar, como pai, Jó te ensina a manter a bênção de Deus dentro da família. Sabe? Quem aqui tem carro, levante a mão. Quem tem carro aqui, levante a mão. Levanta aí, gente, pelo amor de Deus. Estão cansados, né? Pode baixar. Então, quem tem carro, você não faz manutenção do teu carro? Faz ou não faz? De vez em quando não tem que fazer manutenção, sim ou não? Ver o óleo do freio, ver o óleo do motor, regular os pneus ali. Tem ou não tem que fazer manutenção do carro? Tem. Quem tem computador aqui, levante a mão. De vez em quando não tem que fazer manutenção no computador, sim ou não? Tem que levar no técnico, o computador está dando problema, né? Então vamos levar no técnico. Tem gente, quem tem ar-condicionado aqui em casa, levante a mão. Não tem que fazer manutenção de vez em quando, sim ou não? Tem que fazer manutenção. Sabe o que Jó estava fazendo quando ele se levantava a fazer aquele sacrifício? Ele estava fazendo manutenção do coração dos filhos dele. Talvez algum dos meus filhos pecou no seu coração. Então, eu já vou aqui fazer uma manutenção espiritual. Eu vou usar os meios que estão disponíveis aqui. Como é que eu faço essa manutenção? Os meios na época era: eu vou fazer um sacrifício. Hoje você não vai fazer sacrifício para o seu filho. Ele sabe, meu filho pecou, eu já sei, vou pegar esse franguinho aqui e vou oferecer em sacrifício a Deus. É isso? Não. Jó fez uso do recurso disponível na época. Hoje você tem outros recursos. Você tem a conversa, você tem um diálogo. Você observando o seu filho, uma direção que ele está indo, você pode ir numa livraria evangélica lá no centro comprar um livro evangélico. Meu filho, lê esse livro aqui, meu filho. Você pode se levantar de madrugada para interceder pelo seu filho, para orar pelo seu filho. Você pode realizar o culto doméstico todos os dias na sua casa, usando o pão diário. Está mudando o pão, não vai ser mais pão diário no homem, não. O livro continua mesmo, só mudou o nome. Só até me falaram, eu esqueci qual é o novo nome. Mas você pode fazer o culto doméstico. Sabe o que é isso? É fazer manutenção espiritual no coração dos seus filhos. E aí você está aprendendo com este pai, com Jó, a fechar as brechas para que o pecado não venha minar, roubar ou destruir a sua família. Quando Jó fazia isso, ele dizia assim: olha, eu tenho procurado viver uma vida reta diante de Deus, mas pode ser que na minha família tem um membro da minha família que está abrindo uma brecha. Eu não vou responsabilizá-lo por isso, eu vou fechar a brecha. Às vezes na família a gente percebe que tem alguém abrindo uma brecha para o mundo dentro da sua casa e você fica cobrando a pessoa: olha, para com isso, não. Você vai lá, você fecha a brecha, é responsabilidade sua, é tarefa sua. Jó não queria saber quem errou, quem era culpado. Ele assumiu a responsabilidade: sou eu que vou fechar a brecha. Cada vez que seu filho vai para a escola, cada vez que seu filho sai, cada vez que seu filho convive com uma pessoa que não tem os mesmos valores e princípios que você, ele está correndo o risco de voltar para a tua casa com a brecha. E não basta você chegar e chamar a atenção dele, falar, não basta. Você tem que ter uma convivência espiritual
espiritual dos seus filhos, cuidar dos seus filhos. Vou concluir dizendo o seguinte: talvez seu filho jamais ganhe uma medalha olímpica, jamais. Mas seus filhos, na música da Gloria Estefan, você pode ajudar os seus filhos a touch the sky, tocar os céus. Lembra da letra da música? If I could reach higher, se eu pudesse chegar a um lugar mais alto. Just for a moment, touch the sky. Por um momento só, tocar os céus. Teu filho não vai ganhar uma medalha olímpica, mas você pode ajudar o seu filho a touch the sky, tocar os céus. Touch heaven, touch the heavens, tocar os céus onde ele vai morar. Live in heaven, morar nos céus. Talvez seu filho nunca ganhe uma medalha olímpica, mas você pode ajudar seus filhos a voltarem-se sempre para Deus. O nome de Jó significa aquele que volta sempre para Deus. Você pode ensinar os seus filhos a ser pequenos Jós, aqueles que estão sempre voltando para Deus. Eles fazem alguma coisa, peraí, deixa eu avaliar aqui, deixa eu ver se eu desagradei a Deus, deixa eu ver se eu pequei, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Senhor, me perdoa, Senhor, me restaura, Senhor, age na minha vida. Senhor, eu sempre vou estar voltando para o teu trono de graça para ser restaurado por ti. Amém? Gostaria que você ficasse de pé agora nesse momento. Fique de pé. Você tem que falar com o Senhor agora. Você tem que falar com o Senhor agora. Eu sei que hoje é o dia dos pais, eu dei ênfase aqui ao papel dos pais, mas o X da questão não é só o pai que cuida da educação, da formação do filho. As mães também fazem. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão aí. Como é que você tem agido em relação aos seus filhos? Tem tolhido a liberdade deles? Tem dado liberdade excessiva, uma liberdade indisciplinada? Feche seus olhos agora, você precisa fechar os seus olhos. Precisa ouvir isso de olhos fechados, porque você precisa dar uma resposta para Deus. Você precisa dar uma resposta para Deus. Esse texto da Bíblia não está perdido, não. Ele tem uma lição para a tua vida e para a minha. Talvez você não ache nem importante nem relevante. Deus acha, Ele mandou essa palavra. Talvez o teu foco seja: pastor, eu estou aí tentando ganhar dinheiro para cuidar do bem-estar da minha filha. Ah, é? Mas é do ponto de vista bíblico, com a direção de Deus, ou é seguindo a tua cabeça? Essa mensagem foi pregada para você não seguir a tua cabeça, não. Seguir o que a palavra de Deus te ensina. Esse personagem bíblico fantástico que é Jó. Como é que eu vou cuidar da vida dos meus filhos? Liberdade com responsabilidade. Ensinar-los a administrar a vida deles. O ser antes de administrar o ter. Quantos jovens às vezes morrem em acidente de carro porque o pai cheio de alegria que o menino passou no vestibular, dá um carro. Não ensinou o menino a administrar a vida dele. O menino... Quantos universitários têm morrido aí nas estradas? Enchem a cara, saem dirigindo e morrem. Sabe por quê? Sabe por quê? Não aprenderam a administrar o que são. E quiseram administrar o que têm e se deram mal. Teu filho pode estar nessa lista daqui a alguns anos. Você quer isso? Não quer. Eu tenho certeza que você não quer. Então esse é o momento de você dizer para o Senhor: eu quero ensinar os meus filhos como o Jó ensinou. Eu quero fechar as brechas da minha família. Eu quero cuidar da vida espiritual dos meus filhos, Senhor. Me dá sabedoria, Pai. Que essa palavra me desperte a mudar o meu comportamento. Se essa palavra é um puxão de orelha, amém, eu aceito, eu recebo. Mas o importante é que meus filhos sejam abençoados. Que a bênção que alcançou Jó e se manteve na família, continue na vida dos meus filhos também. Que eu ajude os meus filhos a tocar nos céus. Talvez eles nunca vão receber uma medalha olímpica, mas eu posso ajudar os meus filhos a receber a coroa da vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi ministrada, Deus. Não tenho dúvida nenhuma que o Teu Espírito Santo ministrou aqui. Agora, Senhor,
Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, torna esta palavra eficaz na vida dos teus servos, para que amanhã eles não venham derramar lágrimas de dor, Senhor, porque os seus filhos falharam, fracassaram. Não foi na conquista de uma medalha olímpica, não, foi na conquista da coroa da vida, Senhor. Quantos pais hoje evangélicos lamentam e choram seus filhos desviados? Quantos pastores lamentam e choram seus filhos desviados? Não atentaram por esses princípios escritos na tua palavra que já nos ensina, Senhor, essas lições preciosas de paternidade, de como cuidar dos nossos filhos e ajudá-los a tocar os céus, a vivermos, Senhor. Senhor, torna essa palavra eficaz. Se tu não tornares essa palavra eficaz, Deus, ela vai se perder aqui hoje, Senhor. E essas crianças de hoje vão crescer desorientadas, vão crescer recebendo a educação que o mundo dá lá fora, Senhor, porque pais e mães foram omissos na questão espiritual dos seus filhos. Jó não foi, que nós também não sejamos, Senhor. Pai, quando pais falham, isso aconteceu na vida de Eli, até o teu juízo se volta contra eles. Os filhos de Eli morreram porque Eli, um sacerdote, negligenciou a educação dos seus filhos. Que ninguém aqui negligencie para não correr o risco de perder os seus filhos prematuramente. Ó Senhor, abençoa esses pais, transforma esses pais, usa esses pais para serem vasos de bênção nas suas casas, nas suas famílias, um exemplo vivo para os seus filhos. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Lembre-se, o Senhor teu Deus é contigo. Lembre-se de viver aquilo que você aprendeu hoje da palavra de Deus.